Isabel Mega, Clarice Oliveira. Vou começar com a Isabel, porque o PT assumiu, Isabel, um risco de alta rejeição da primeira-dama e decidiu focar a estratégia no poder de engajamento que a Janja possui. Claro, Janja não é tão popular, a rejeição dela é grande, se a gente vê nas pesquisas eleitorais. Mas você traz com o Danilo Moliterno um pouco das agendas de Janja, onde ela deve focar. Pois é, agendas próprias, como você vinha dizendo, né, o mesmo acontecendo com Michele Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, é uma precificação que eles têm que fazer por causa da alta rejeição da Janja. O fogo amigo dentro do próprio PT, que a gente escuta bastante, a ciumeira, mas ainda assim Janja está empoderada e o ato em São Bernardo do Campo, agora no último domingo, veio para sacramentar isso. Janja conduziu, inclusive, boa parte da direção desse evento, segundo minha apuração, com Danilo Moliterno, teve voz ativa, teve uma presença ali em que manda acenos ao eleitorado feminino, ao público evangélico, em que conversa também com a história do presidente Lula, inclusive na conexão com Dona Marisa Letícia, que foi a esposa de Lula durante os 2 primeiros governos. Foi um gesto que, inclusive, trouxe um apelo emocional e foi muito bem avaliado dentro da campanha do PT como uma espécie de gol de Janja. Daqui para frente, Janja vai ter viagens com Lula, mas também sem Lula. Ela tem uma forte conexão com coletivos de mulheres, então a ideia é que a primeira-dama atue cada vez mais nisso e um dos primeiros encontros que ela vai fazer já nessa ponte, nesse engajamento, vai ser em Belo Horizonte, porque eles estão organizando por lá o encontro de Lula com mulheres. A gente já trouxe essa pauta aqui algumas semanas atrás, era uma organização prevista inicialmente para a cidade de Contagem de Marília Campos, mas por questões de logística vai acontecer na capital Belo Horizonte e a ideia é que Janja também tenha protagonismo nessa agenda. Ela tem feito muitas reuniões para acertar detalhe por detalhe. Uma curiosidade que lá em 2022, na campanha, Janja e Lula também fizeram agendas em Belo Horizonte e Janja sempre tenta dar algum tipo de toque de você falar com, por exemplo, artesãs locais. Ela fez uma demanda à equipe na época que procurasse por algum tipo de camiseta bordada com a estrela do PT e fez questão que isso fosse produzido pelas mãos de alguma mulher artesã. Então isso ajuda a trazer os simbolismos também e esse empoderamento da primeira-dama que ao longo do governo tem sido uma voz ativa e empoderada pelo partido, apesar das resistências internas e principalmente externas, mas nessa condução da pauta feminina. O presidente Lula hoje, segundo diferentes institutos de pesquisa, ele tem mais capilaridade que o principal adversário Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado feminino, mas ainda assim, esse público em específico, aquela mulher que é chefe de lar, que, enfim, está ali em camadas mais pobres da população, ela precisa também ter uma parcela dela conquistada pelos candidatos à presidência da República e também tem um poder de decisão, assim como a gente fala muito de camadas do eleitorado independente. Então, é uma expectativa de que Janja possa ajudar a trazer essa mobilização também em relação ao eleitorado feminino. E o fato dela ter agendas próprias, independente do presidente Lula, é algo que mostra muito como que ela vai atuar também politicamente durante esses próximos meses. Clarice Oliveira, a Janja teve uma ascendência e um poder muito grande nesse terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente fala até da discussão da taxa da blusinha, ela sempre foi contra. E aí a equipe econômica era a favor, mas ela foi vencida nesse ponto. Mas em negociações, por exemplo, sobre o Discord, em questões sobre regulamentação das redes sociais, ela sempre teve voz ativa, inclusive nos eventos. Muitos eventos que nós vimos do PT e da esquerda, sem nenhuma mulher falando e ela puxando a orelha de Lula. Como você avalia, Clarissa, que vai ser a participação de Janja não apenas nessa agenda dela particular, mas em decisões maiores da campanha de Lula? Uribe, é curioso que a apuração da Isabel aponta ali para um PT que está precificando a rejeição da Janja. Eu diria que está precificando também a rejeição interna, porque todo esse movimento de exaltação, digamos assim,
da primeira-dama, ele vem a contragosto de muita gente dentro do partido. A gente sabe que sempre houve, historicamente, uma resistência muito grande a uma atuação política de Janja dentro da legenda e, pouco a pouco, o presidente Lula impôs isso ao seu partido. Isso está muito claro. Os relatos que eu tive no decorrer das últimas semanas, ali, desde a convenção, mais especificamente, em que Lula colocou ali Janja para fazer um discurso, dizendo que, inclusive, não tinha outras mulheres previstas para discursarem. Eu nunca compro essa ideia de que aquilo foi um improviso, que foi sem querer, ele botou a Janja ali por acaso. Não, eu acho que aquilo foi um movimento calculado da parte do presidente Lula, até porque havia ali mulheres em posição relevante que poderiam ter discursado antes de Lula falar, ali dando espaço, uma voz feminina dentro daquele evento. E eu acho que foi uma coisa de caso pensado mesmo, dar esse papel para a Janja, assim como foi de caso absolutamente pensado que ela teve esse papel tão importante, tão relevante nesse último evento agora, no lançamento oficial da campanha, em que os partidos já podem pedir voto, os candidatos já podem pedir voto. Ali, no caso da campanha do presidente Lula, esse evento aconteceu em um tão emblemático ali, estádio da Vila Euclides. Então, Janja está, pouco a pouco, ganhando internamente o direito de fazer política, que é algo pelo que ela brigou muito no decorrer dos últimos anos, puxada pela mão do presidente Lula, sempre endossada pelo presidente Lula. E um elemento que você traz que é relevante nesse processo, Uribe, é o fato de que algumas questões que foram levantadas por Janja ao longo do caminho acabaram se confirmando como pontos relevantes para a estratégia eleitoral. E você cita muito bem a questão da taxa das blusinhas, ela sempre foi muito crítica dessa cobrança, indicando que isso poderia provocar um desgaste muito grande junto a um determinado setor do eleitorado. Ela sempre criticou a falta de participação feminina mais intensa na administração federal. Ela também ali se posicionou em relação à questão do feminicídio, mais recentemente essa questão do discórdia. Todos pontos que estão se mostrando muito estratégicos nessa campanha presidencial, nesse estágio da campanha presidencial. Então, Lula, no meu entendimento, puxa a primeira-dama pela mão e faz isso descer goela abaixo de uma parcela do partido que não quer que ela tenha um papel tão importante na campanha e muito menos num eventual quarto governo. Então, a gente tem aí sim um empoderamento da primeira-dama Janja, que vem a contragosto de uma parcela do partido, mas uma coisa vale a gente ressaltar: a alta cúpula do PT já tem isso muito tranquilizado, muito pacificado há bastante tempo, inclusive atua como defensora dessa participação política de Janja, falando aí da alta direção nacional do PT. Então, tudo isso acaba sendo digerido pouco a pouco por uma parcela da legenda que ainda resiste à primeira-dama. É uma resistência imensa, até antigos aliados, né, que acabaram sendo escanteados. A gente fala de Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho é um grande exemplo. É alguém que, quando a gente conversa no Palácio do Planalto, ele acabou saindo do núcleo forte de Luiz Inácio Lula da Silva por uma interferência de Janja. Então é uma questão também de entender quem são esses novos aliados e essa nova configuração de poder. É o que a gente sempre fala aqui, né, Clarissa? A prisão de Lula teve um efeito muito grande, inclusive, sobre o humor dele e sobre os aliados dele. Ele acabou escolhendo um grupo restrito, do qual Marcola, inclusive, fazia parte, e mudou um pouco essa correlação de forças na presidência da República. Clarissa, você volta daqui a pouquinho, a gente vai olhar para as outras campanhas.